Oi, tudo bem? Eu sou Fabrício Curvelo e nesse momento nós vamos continuar falando sobre programação com decisão e operadores ternários. No vídeo anterior a gente chegou a começar o assunto programação com decisão falando de dois itens especificamente. Andando aqui no nosso slide, a gente criou o projeto Prog Decisão e começamos explicando sobre o desvio condicional simples, que é a parte mais básica da programação com decisão, que é quando você tem somente o uso do if, sem o senão, sem o else, correto? Então, esse é o desvio condicional simples. Você tem um teste condicional e, se esse teste der verdadeiro, ele faz alguma coisa. Se esse teste der falso, ele simplesmente pula o que deveria ser feito quando daria verdadeiro, né? Ele não tem uma outra ação a não ser o que se faz quando dá verdadeiro. Esse é o desvio condicional simples. Depois entramos no desvio condicional composto, onde nós conhecemos também o comandinho else, que quer dizer senão. O if junto com else nos traz duas opções possíveis, né? Ele faz um teste condicional e se esse teste der verdadeiro, ele realiza uma determinada ação. Se esse teste der falso, ele realiza uma outra determinada ação, que é o que a gente coloca lá no bloco do else, do bloco do senão. Vamos continuar então falando hoje do desvio condicional encadeado. O desvio condicional encadeado é quando você precisa, por algum motivo, diante de uma questão que chegou para você, ou de um problema que chegou para você resolver, você precisa perceber que são mais de duas saídas possíveis. Então, antes era só, se der alguma coisa verdadeira, eu faço isso, se não der, eu faço aquilo. Duas opções apenas. Agora, você pode fazer com mais de duas opções, quantas forem necessárias. Basta que você vá encadeando os desvios condicionais um dentro do outro. Então, a gente vai trazer um exemplo aqui, onde eu tenho, por exemplo, o seguinte enunciado. Crie um programa que pergunte um número ao usuário, até acho que tudo bem, correto? Em seguida, o programa deve informar se o número inserido está abaixo de 100, entre 100 e 200 ou acima de 200. Claro que eu estou pegando um enunciado bem básico para a gente começar o conhecimento desse assunto, mas com isso a gente consegue depois fazer muita coisa avançada, correto? Mas se você prestar atenção nesse enunciado, eu preciso observar que são três saídas possíveis, três respostas possíveis que eu tenho que entregar para o usuário. Uma resposta vai ser quando o número estiver abaixo de 100. Eu vou dizer, por exemplo, o número inserido está abaixo de 100. Uma outra é entre 100 e 200. Então já é a segunda resposta que eu posso apresentar ao usuário quando o número estiver nessa faixa aí de 100 a 200. E uma terceira resposta é acima de 200. Então, nesse exemplo, eu tenho três saídas possíveis. Não dá para você fazer uma solução só com if-else, porque com if-else eu só conseguiria trabalhar duas, né? Se for algo, é isso, se não for, é aquilo, ponto. Agora eu tenho três. Então, para isso, eu vou precisar fazer o uso do desvio condicional encadeado. Eu vou usar um if dentro de outro if. Mas vamos devagarzinho para conhecer isso aí melhor. Eu já fui lá no nosso PyCharm, deixa eu voltar aqui para ele, e criei um arquivo onde eu chamei de desvio condicional encadeado e coloquei esse mesmo enunciado ali dentro. Tudo bem? Vamos então começar a solução disso. A primeira parte, como eu sempre costumo explicar aos meus alunos, quando você tiver um enunciado que já te pede muita coisa, leia ele inteiro, como a gente já acabou de fazer, e em seguida tente resolver por parte. Vá solucionando um pedacinho de cada vez. Então, nossa primeira parte que a gente vai solucionar aqui é basicamente perguntar um número ao usuário. Então, minha missão agora é fazer a pergunta de um número ao usuário. Acho que isso é muito simples já para a gente. Eu vou criar uma variável aqui, que por acaso eu vou chamar de número, e vou fazer essa pergunta ao usuário. Vou querer que a resposta já seja do tipo inteiro, e então eu coloco a pergunta para ele assim. Pergunta ou pedido, como você quiser interpretar aí. Então, digite um número, o usuário vai me dar esse número e vai cair na variável número que eu criei. Em seguida, eu preciso fazer alguns testes. Mas aqui a gente tem as seguintes situações. Eu preciso verificar, por exemplo, se o número está abaixo de 100, a outra é entre 100 e 200 e a outra é acima de 200. Eu vou começar trabalhando com essa opção aqui, ó.
o número, verificando se ele está abaixo de 100. Então, num se que a gente já conhece, no if que a gente já conhece aí, seria algo assim: se o número for menor que 100, saiu errado aqui, se o número for menor que 100, eu coloco 2 pontos e faço a explicação ali que eu preciso apresentar ao usuário. Então, posso dizer, por exemplo, assim, eu vou até fazer uso do nosso f-string, né, que é quando você formata a saída ali para poder utilizar variáveis junto. Eu vou colocar o seguinte: o número que o usuário me deu está abaixo de 100. Então, interpretando o que eu fiz até aqui. Perguntei um número ao usuário e estou começando a fazer um teste condicional. Se esse número for menor do que 100, vamos supor que a pessoa inseriu 50, então eu vou dizer para ele, vou dar como resposta para o usuário o seguinte: ó, 50, que é o que está na variável número, nesse exemplo, está abaixo de 100. Vai aparecer isso para ele. Até o que a gente já conhece até aqui, eu posso agora fazer um else. Só que não dá para colocar uma outra resposta imediata ali, tipo, o número agora está acima de 100. Porque no nosso enunciado, não basta que ele esteja abaixo ou acima de 100. Eu preciso verificar se ele está abaixo de 100, já fiz isso. Preciso agora verificar se ele está entre 100 e 200, ou acima de 200. Um número que não está abaixo de 100, para a nossa situação aqui, ele pode estar nesta etapa aqui, entre 100 e 200, ou nesta outra etapa. Então não dá para você simplesmente aqui colocar uma outra exibição e dizer ali o número está acima de 100. Você não atende ao que a questão está pedindo. Não dá para fazer só com o if else tradicional. É isso? Então, o que a gente faz? A gente aqui coloca um outro if. Então, interprete comigo o seguinte: eu fiz um teste, e se esse teste der verdadeiro, ele vai me dar esta resposta na tela do usuário. Se não, ele vai entrar em outro teste. Então, esse outro teste só vai acontecer quando o primeiro der falso. Tudo bem? Então, o primeiro teste que eu fiz foi verificar se o número está abaixo de 100. Quando esse teste dá falso, ele entra no senão. Só que eu preciso fazer mais testes, porque são 3 saídas que essa questão precisa apresentar. Então, agora eu vou testar outra informação. Eu vou aqui testar essa etapa aqui, se o número está entre 100 e 200. Normalmente, a vontade que a gente tem inicial é de fazer isso aqui. Ó. Nós já conhecemos os nossos operadores, a gente consegue fazer algo desse tipo. Olha, se o número é maior ou igual a 100 e o mesmo número, vou colocar assim, ele é menor ou igual a 200. Eu vou fazer isso e depois vou melhorar, tá bom? Se você já tem algum conhecimento, você sabe que dá para melhorar isso aqui, né? Mas vamos lá. Então, eu estou testando para chegar nesta segunda etapa aqui, se o número é maior ou igual a 100 e menor ou igual a 200. Isso é um teste que valida se o número está entre 100 e 200. Concorda comigo? Então, imagine que a pessoa colocou ali 150. Então, 150, quando ele entra aqui, 150 é menor que 100? Não. Então, ele não faz esse if e vem executar o else. Só que quando a gente entra neste else, tem outro if. Então, ele vai testar agora. O 150 é maior que 100? É. O 150 é menor do que o 200? É também. Então, eu tive uma resposta verdadeira para esse primeiro teste e para esse segundo, e estou usando um E. E o E, a gente já viu em situações anteriores, que ele só me traz o verdadeiro quando todos os testes que estão atrelados a ele são verdadeiros. Era a história da fruta, né, que eu fiz, né? Então era, se não me falha a memória, a maçã e a pera. Eu tenho a maçã? Tenho. Tenho a pera? Tenho. Então eu tenho um e o outro, então ok, posso fazer a receita lá do prato que eu preciso com essas duas frutas, correto? Então, com isso eu vou conseguir extrair esse número quando ele estiver entre 100 e 200. Então eu posso trazer aqui uma resposta, por exemplo, assim, print, vou botar aqui de novo formatando e dizendo que o número está entre 100 e 200. Ainda vou melhorar isso, tá bom? Seguindo aqui a linha, se eu colocar agora senão,
observe agora, principalmente aqui na indentação, ou seja, no distanciamento da margem, né, que esse bloco if e esse else estão todos dentro do else anterior, né? Observa pela margem aqui que o próprio PyCharm está ajudando a gente a fazer, tá bom? Toda essa estrutura só roda quando eu tenho um falso lá no início, né, para ele rodar esse else aqui. Seguindo aqui a linha, eu já fiz o teste da primeira parte, que é quando o número está abaixo de 100, foi testado aqui. E fiz um teste da segunda parte, que é quando o número está entre 100 e 200, fiz ele aqui. Falta agora a terceira etapa, que é quando o número está acima de 200. Mas veja bem, eu não tenho que fazer um outro if aqui para essa terceira etapa. A lógica disso me permite já simplesmente apontar aqui uma resposta para quando o número está ali, no caso, acima de 200. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. O número está acima de 200. Vamos interpretar isso para entender todos os pontos necessários aqui. Vamos fazer exemplos imaginários. Por exemplo, vamos supor que eu executei isso e o usuário digitou 50 nessa resposta aqui. Então, a variável número está valendo 50. Vamos interpretando tudo. Se 50 for menor que 100. 50 é menor do que 100? Sim, verdadeiro. Então, deu verdadeiro, ele executa esta etapa e não executa o else. Só que o else desse if, ele está indo daqui até aqui, ó. Então, ele não executa tudo isso que está azul quando o teste lá em cima dá verdadeiro, ok? Então, de novo, o usuário respondeu 50, por exemplo, é um número menor do que 100, esse teste deu verdadeiro, ele vai fazer isso, e não vai fazer tudo isso. Então, vou rodar aqui para a gente. Olha lá, 50, ele me disse, ó, 50 está abaixo de 100. Essa resposta que apareceu é esta daqui. Ele não fez nada do outro, porque quando o if executa verdadeiro, ele só faz o que está no bloco do if e não faz o que está no bloco do else. Isso aqui tudo é o bloco do else. Ok. Outro exemplo. Vamos supor que agora o usuário me deu um número que esteja entre 100 e 200. Então, por exemplo, 150. Então, ele respondeu 150, que caiu na variável número. Vamos então interpretando. Quando chega aqui, o computador pensa assim, ó, 150 é menor do que 100? Não. Então, isso dá falso. Dando falso, ele não executa essa etapa e vai rodar o else. Só que quando ele entra no else, ele encontra tudo isso. Então, ele vai de novo interpretando, né? 150, que é o valor da variável número, é maior que 100? É. Deu verdadeiro. 150 é menor do que 200? É também. Então, também deu verdadeiro. Então, ficou verdadeiro e verdadeiro. O e só deixa um resultado final verdadeiro quando os dois testes que estão atrelados a ele dão o verdadeiro, tá bom? Eu preciso disso e disso, então só quando os dois estão válidos é que eu tenho a resposta completa verdadeira, né? Então, deu verdadeiro aqui e aqui, então o resultado disso tudo, desse teste condicional inteiro que eu selecionei ali, é verdadeiro. Dando verdadeiro, ele faz esta exibição e não faz a do else, né? Que é essa outra aqui. Então, ele vai ter que me dar essa resposta se eu colocar um número entre 100 e 200. Vou rodar aqui para a gente ver isso acontecendo. Por exemplo, 150. Ele me disse que está entre 100 e 200, que é exatamente essa parte que está selecionada aqui. Ok? Seguindo a nossa lógica, vamos agora imaginar que o usuário me deu um número acima de 200. Então, quando ele viu essa pergunta aqui, ele respondeu 300, por exemplo. A variável número ficou valendo 300. E vamos então interpretando tudo lá de cima. Olha, 300 é menor do que 100? Não. Deu falso. Se deu falso, ele não executou esta parte e caiu aqui no else. Só que quando ele entra nesse else, ele encontra uma outra estrutura inteira. Então ele vai começar tudo de novo. Olha, 300 é maior ou igual a 100? É de verdadeiro, correto? Agora, 300 é menor ou igual a 200? Não, deu falso. Então aqui nós tivemos um verdadeiro e um falso. Sendo que se eu estou usando e, o resultado desse teste inteiro vai ser falso. Por que isso? Porque eu estou na seguinte condição, eu preciso que aconteça uma coisa e a outra. A primeira aconteceu, o número 300 é maior que 100. Mas a outra não foi, né? 300 não é menor do que 200.
Então ficou uma válida, mas a outra não. Então, se eu estou usando um E, o resultado de todo esse teste ali, que está azul nesse momento, será falso, né? É a história das frutas novamente. Se eu tivesse pedindo uma maçã e uma pera, e eu só consegui a maçã, não atendeu ao meu pedido todo. É isso que o E faz para a gente, né? Ele traz falso, porque ó, você precisa dos dois, só veio um, não atendeu. Então, se não atendeu, se isso deu falso, ele não exibe esta frase e entra para a execução do senão. Então, repare que quando eu entro neste senão aqui, neste else aqui, eu já tenho garantido que o teste anterior deu falso. E como eu estava trabalhando com 3 opções possíveis nesse enunciado, a primeira já tinha sido testada e dado falsa. Faltava testar as outras 2. A segunda também foi testada, que é essa daqui. E também deu falso, então só pode ser a terceira. Isso quer dizer que eu não preciso fazer um teste para a última opção. Quando não dá nem na primeira e nem na segunda, só pode ser a terceira. É a mesma coisa que eu virasse para você e falasse assim, olha, eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, uma bolinha verde, uma azul e uma vermelha. Aí eu venho para uma pessoa, escolhe a bolinha que você quer. A pessoa fala, eu quero a vermelha. Beleza. A vermelha não está mais aqui para os outros, né? Aí eu venho para a segunda, qual a bolinha que você quer? Ah, eu quero a azul. Beleza. Então a segunda pessoa levou a bola azul. Só sobrou a verde na minha mão. Então eu não vou perguntar para a terceira pessoa qual é a cor da bola que ela quer se eu só tenho a verde para entregar a ela. Ela vai ganhar a verde. Ela ficou sem opção. Então é isso que acontece aqui, nesse exemplo. Nós eliminamos a primeira opção, eliminamos a segunda. Quando o teste acontecer e entrar neste else, ele não tem mais opção, ele vai ser a terceira. Se eu tivesse um enunciado com várias outras opções possíveis, eu ia podendo fazer outros if-elses aqui dentro, né? A gente pode encadear quanto for necessário. Só que o último else sempre vai ser direto. Eu não vou ter um else com if dentro quando ele é o último, tá bom? É sempre desta forma que a lógica funciona. Então, isso é a estrutura do if, do desvio condicional encadeado, né? Que é quando você tem um if dentro do else de outro if. Você pode fazer esse encadeamento quantas vezes forem necessários. Mas eu preciso te apresentar aqui ainda alguns itens importantes. O primeiro era esse, de que o último else não pode ter um if dentro dele. O último else é a última opção que sobrou do enunciado que você está interpretando. Então, se não era nada dos anteriores, só pode ser a última. Então, o último não tem mais teste, ele vai direto. O segundo é essa situação que eu fiz aqui. Ó. Isso está dando certo, mas é uma lógica que a gente pode melhorar. E em lógica de programação, é interessante que você faça funcionar corretamente, mas que aos poucos, conforme você vá evoluindo no seu raciocínio lógico, você também consiga melhorar ainda mais o seu código. E aqui a gente pode melhorar seguindo essa mesma lógica do que já foi executado e já foi eliminado. Veja bem, vamos de novo. Eu faço um teste inicial para verificar se o número é menor que 100. Se for menor do que 100, ele vai rodar isso aqui. Se não for, é porque ele não é menor do que 100. Vou falar um pouco óbvio aqui, ou seja, vou botar um comentário aqui. Quando a gente entra nesse else, aqui eu já tenho garantido que o número vale pelo menos 100. 100. Você acha isso? Vamos de novo interpretar aqui. Ó. O número é menor que 100? Vamos supor, o usuário respondeu 50. 50 é menor que 100? É. Então ele vai rodar isso e não vai rodar este else, que é tudo isso. Não é verdade? Então, ele não roda a segunda parte. Quando o usuário coloca um número acima de 100, a partir de 100, né, eu não usei nem menor ou igual, usei só menor. Então, do 100 em diante, ele não roda mais isso aqui. Então, vamos supor que a pessoa respondeu 100, por exemplo. Vou até rodar aqui para você ver. Ó. Se a pessoa respondeu 100, ele já me diz que 100 está entre 100 e 200. Então, ele já rodou esta saída aqui. Ó. 100 está entre 100 e 200. Vamos raciocinar aqui um pouquinho. Se a pessoa me respondeu 100, ele fez um teste aqui. Ó. O número é menor que 100? Não. Então, ele já veio para cá para o else. Então, ele já entra neste else valendo pelo menos 100. O meu problema é que não dá para dizer de imediato se ele está abaixo de 200, né, entre 100 e 200 no caso, ou se ele está depois. Mas é garantido que ele vale pelo menos 100. Porque se ele valesse menos do que 100, ele ficaria aqui, né? Então eu não preciso fazer um teste onde eu valido se o número é maior que 100.
e menor que 200 ao mesmo tempo para ter a situação dele estar entre 100 e 200. Se eu já garantir que antes de 100 já ficou lá por cima, ele entra nesse else a partir de 100, eu não preciso testar se ele é maior que 100 nesse momento. Ele é maior que 100 quando ele entra ali. Se ele fosse menor, ele teria ficado lá por cima. Então, essa parte que eu estou selecionando aqui agora, ela na verdade não está servindo para nada no teste do computador, porque ele só vai rodar esse if que eu estou aqui quando ele for a partir de 100, porque abaixo de 100 ele já ficou por lá. Então não preciso testar se ele é maior do que 100. Ele é maior que 100, senão ele teria ficado lá em cima. Então eu posso tirar esse teste daqui, e obviamente não ficaram dois itens para testar, eu vou tirar o e também, vou tirar o parênteses ali para ficar certinho como deve ser. Então olha só o que acontece se eu deixar desse jeito, olha. Se o número for menor do que 100, ele faz a primeira etapa. Se não for, ele vai entrar aqui. E aí eu testo assim, é menor do que 200? Ué, mas se já é garantido que ele vale pelo menos 100, basta testar o outro limitador aqui do meu enunciado, que é o valor 200, né? Eu preciso saber se ele está entre 100 e 200 ou acima de 200. Então eu posso testar aqui de imediato se ele é menor ou igual a 200. Para essa lógica, nesse ponto, eu estou testando se ele está entre 100 e 200. Ele já é garantido que está valendo pelo menos 100. Então, se eu testo se ele é menor do que 200, eu estou testando, na verdade, se ele está entre 100 e 200. Porque abaixo de 100 ele não vai poder estar aqui, né? Ele já estaria lá na parte anterior, nem executaria essa parte agora. Então, isso como está, me traz a mesma resposta com um raciocínio lógico mais evoluído, que a gente considera. Eu digo mais evoluído na seguinte situação. Se você, por exemplo, está fazendo um teste para entrar, sei lá, numa vaga de emprego, tem duas pessoas fazendo o teste, a questão é essa, e alguém entrega esse tipo de resposta, e outro entrega essa, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e o outro entrega desse jeito aqui, quem está fazendo o teste vai entender que a pessoa que entregou com isso tudo, ela está com uma lógica menos evoluída, porque ela está usando um teste desnecessário, e a outra que fez sem isso aqui, deixa eu botar agora assim, já está com uma lógica mais evoluída, ela enxergou isso. Ah, vamos testar aqui de novo, então, ó, rodando. Hit um número, vou botar um número baixo, 90, ele me disse que está abaixo de 100. Então ele fez essa parte aqui e pulou tudo isso. Vou rodar de novo. Agora vou botar 150. Ele me disse, ó, está entre 100 e 200. Porque 150 não deu verdadeiro na parte superior, então ele veio para o senão, e aí ele já testou aqui, ó, 150 é menor do que 200? É. Então ele está entre 100 e 200. Ele me deu essa resposta. Vou rodar de novo. Vou botar 300. Ele me disse que está acima de 200. Como é que aconteceu aqui? Ó? 300 é menor do que 100? Não. Então ele não rodou isso e veio para cá para esse else. E aí ele veio, ó, 300 é menor do que 200? Também não. Então ele veio, só sobrou essa opção para ele escrever. Foi o que apareceu aqui para a gente. Ok? Então, eu estou te mostrando ao mesmo tempo que a gente tem uma lógica e que a gente pode apurar, melhorar sempre essa lógica. E é legal que você faça isso, tá? Ah, Fabrício, mas eu achei meio embaralhado ainda essa de não colocar ali o maior ou igual a 100, né, e menor do que 200. Eu acho que tem que ser como estava antes. Tudo bem, você coloque, vai dar certo. Mas é importante você saber que aquela parte do 100 ali que estava não foi executada e que aos poucos você deve melhorar e entender que aquilo não precisa existir. Não dá erro, porém é desnecessário. E isso mostra que você está evoluindo no seu raciocínio lógico. É isso que eu estou querendo passar para você, tá bom? Seguindo aqui então com o nosso assunto, está falando do desvio condicional encadeado. Eu fiz esse enunciado, essa solução aqui no nosso material também, mas essa já foi feita agora aqui no PyCharm. Vou te apresentar um outro recurso que é o elif. É uma mistura do else com if, tá bom? Para isso, eu vou pedir para a gente fazer o seguinte. Vou voltar no PyCharm e vou usar esse nosso arquivo desvio condicional encadeado, esse aqui, ó. Selecionei ele, vou dar botão direito nele e vou escolher copiar. Copy. Ok?
Agora eu vou botar botão direito no projeto, ó, prog decisão. Atenção onde eu estou, lá em cima, né? Prog decisão. Botão direito nele e vou colar. Paste, tá até aqui, Ctrl V, né? Colar. E aí o PyCharm vai me perguntar qual o nome que eu quero dar para esse arquivo copiado e colado. Eu vou botar assim, desvio condicional encadeado, underline elif, E-L-I-F. Então ficou desvio, underline condicional, underline encadeado, underline elif. Ok? Ele fez uma cópia. Observa que eu tenho o encadeado e o encadeado elif. Vou até fechar aqui o encadeado comum, vou deixar o elif aqui, tá bom? E vou te mostrar aqui de novo o nosso material. O elif é uma mistura do if com o else, quando a gente está fazendo aquela parte onde eu faço else e abro um outro if por dentro. Eu posso dar uma resumida usando elif. Vou fazer isso no nosso exemplo aqui. Vou até arrancar tudo isso aqui para a gente começar a lógica todinha de novo. É o mesmo enunciado. Eu, inclusive, já deixei aqui a pergunta que eu fiz ao usuário. Digite um número. A parte inicial seria se... Isso não muda. Se o número... Agora sim. Se o número for menor do que 100, então eu vou dizer aqui que o número está abaixo de 100. Aí eu tinha falado para você que agora eu faria um else e em seguida um if para testar o entre 100 e 200, correto? Mas nós temos um outro comando, deixa eu voltar aqui então, que é o elif. O elif, ele é um else com if. Eu teria feito aqui else e depois if de novo com outro teste condicional, correto? Aqui eu já estou fazendo direto isso, ó. Esse el é do else e o if é o que estaria dentro dele. Então misturaram tudo, virou elif. E eu já faço outro teste, que conforme eu fiz no exemplo anterior, já na reta final ali da explicação, eu já testei se o número era menor ou igual a 200. Repara que o próprio PyCharm já jogou ele para a esquerda. Então eu já dou a resposta aqui, dizendo que o número está entre 100 e 200. Então, esse elif, ele é o que a gente, deixa eu botar aqui um comentário, mas vou apagar, é só para a gente enxergar, ele era o nosso else, que em seguida tinha um if com um teste condicional. Juntou tudo isso e virou elif, tá bom? Então ele deve ser utilizado quando a gente estaria fazendo um desvio condicional encadeado, como eu estava fazendo no exemplo anterior, else if. Ah, eu sou obrigado a usar else if ou elif, enfim, você não é obrigado a nada, tá bom? Você escolhe o que ficar mais legal para a sua lógica. Eu estou te apresentando todas as possibilidades, mas você escolhe o que ficar mais suave para você, tá bom? Mas é importante que você conheça todas, porque provavelmente na hora que você for trabalhar profissionalmente, você também vai encontrar código de outros desenvolvedores. E aí vamos supor que você não gostou do elif e nunca mais quis usar. Aí quando chega um outro desenvolvedor e te entrega um código com elif, você, putz, não lembro mais. É legal que você tenha conhecimento de todos e acostume-se a usar todos. Um pouquinho, usa a cada momento um ou outro, que aí você vai sempre fixando. É assim que eu faço, tá bom? Então esse elif aqui, ele já está testando a minha segunda condição. E quando não for esta segunda condição, seguindo o nosso enunciado, só pode ser a terceira. Aí eu vou fazer um else tradicional para colocar a resposta da terceira opção que eu tinha para esse enunciado. Então, por exemplo, aqui, número está acima de 200. Olha só como é que isso é interpretado. Vamos lá, digite um número, o usuário respondeu 50, por exemplo. Então a variável está valendo 50. Se 50 for menor que 100, 50 é menor que 100? É. Então ele faz isso e não faz o else desse if, que é esse elif todo aqui. Ó. Então ele não faz tudo isso. Ok? Outro exemplo. Digite um número, o usuário respondeu 150. 150 é a variável número. 150 é menor do que 100? Não. Deu falso. Se deu falso, ele não executa essa etapa e vai buscar um else. Só que quando ele entra nesse else, já tem um if. Então ele vai fazer esse outro teste ali, ó.
150 é menor do que 200? É. Então, dá verdadeiro aqui. Ele executa esta saída e não executa o else que vem depois. Outro exemplo. Perguntei o número para o usuário, ele respondeu 300. Então, o número está valendo 300. 300 é menor do que 100? Não é. Não sendo menor que 100, ele não executa isso, vai buscar um else. Só que quando ele entra nesse else, tem outro if. Então, ele testa. 300 é menor do que 200? Ah, também não é. Então, ele não executa esse if e vai buscar um else. Olha aqui o else. Então, o que eu tinha falado, por exemplo, anterior, continua valendo aqui. O último item não pode ser um outro teste com if. Então, eu não posso ter if, elif, elif. Ou if, elif puro. Tem sempre que terminar num else. Porque a última opção, ela é a sobra que não é mais opção de nada. Ela é o que sobrou que você tem que ficar. A história das bolinhas coloridas que eu expliquei anteriormente, né? Se não é a bolinha verde nem a vermelha, só sobrou a azul, tem que ser a azul que a pessoa vai ter que escolher. Então não tem escolha, ela vai ter que pegar aquela azul. É o que aconteceu aqui. O número é menor que 100? Ah, não é. O número está entre 100 e 200? Ah, não está. Então ele só pode estar acima de 200. Não tem mais escolha, não tem o que mais ser testado aqui. Tudo bem? Vamos rodar aqui para ver. Ó, botão direito, que senão você vai rodar o do exemplo anterior. Tudo bem? Eu preciso testar o do elif aqui, né? Então, agora é seguinte número. Eu vou botar aqui um número baixo, ó, 60. Me deu que está abaixo de 100. Ele rodou essa etapa e não rodou as demais. Rodando de novo. 150. Está entre 100 e 200. Então ele fez a etapa do meio aqui. Não rodou a primeira e nem a última. E rodando novamente. Vou botar 400, calma, de barrei aqui no 400. Está acima de 200. Então ele fez essa terceira saída aqui. Tudo bem? Então isso é um aprimoramento do desvio condicional encadeado quando você usa elif. Abrindo aqui os dois códigos, deixa eu pegar o anterior. Observa que antes eu tinha else, if, else. Falando melhor, tinha if, else, e dentro desse else tinha outro if, else. Agora eu tenho no elif if, else, olha aqui o else do if anterior, sendo que dentro desse else eu tenho um outro if, está tudo junto aqui nesse elif, né? E o último item, que é um else puro. O último tem sempre que ser um else, não esqueça disso. Se você faz if, elif e acabou aqui, não tem essa parte que eu selecionei, isso é uma lógica errada. Pode até funcionar, mas está errada, tá bom? Qualquer professor, qualquer avaliador seu vai desconsiderar uma lógica, um raciocínio lógico completo se você está botando um elif ao final de uma estrutura de if. Tem que terminar com else. Bom, seguindo aqui com mais assuntos, eu vou te apresentar agora os operadores ternários, que na verdade é uma outra forma de você usar o if-else, só que é uma forma mais resumida. Quando você tiver alguma estrutura que for bem simples, bem básica para trabalhar if-else, você pode, ao invés de usar o if-else tradicional, usar os operadores ternários. São duas formas possíveis. Eu já criei aqui, lá no PyCharm, opa, peraí que eu apertei errado, aqui, um arquivinho chamado operadores ternários 1. Tudo bem? Deixa eu fechar os outros aqui anteriores, enfim. Operadores, underline, ternários, underline 1. E coloquei um enunciado aqui para a gente usar o raciocínio disso aqui. Crie um programa que pergunte a idade do usuário e, em seguida, informe se esse usuário é menor ou maior de idade. Questão básica, né? Que eu só tenho um if-else. Se for até 17, ele é menor de idade. De 18 para cima é maior de idade. Então daria para fazer com um if-else básico, mas dá para resumir ainda mais com os operadores ternários. Então vou colocar um comentário aqui. Deixa eu copiar e colar. Que é a lógica que a gente tem para o operador ternário. O primeiro que eu vou te apresentar são dois, e o primeiro que eu te apresento é essa lógica aqui. Vou até botar assim, ó. Lógica do operador ternário do primeiro modelo, vamos chamar assim. Uma variável vai receber, e aí você vai abrir uma estrutura com parênteses daqui até aqui, ó, separado por vírgula. A primeira parte é o que você coloca quando dá falso, o teste do if-else. Quando dá else, no caso, né, a resposta do else vem logo de início, tá? É ao contrário, é assim mesmo, tá bom? E após a vírgula, o que dá quando for verdadeiro. O que você quer que aconteça quando for verdadeiro? Lembrando que o que eu coloco como falso ou como verdadeiro
vai ser atribuída essa variável aqui. E o teste condicional é colocado em seguida dentro de colchete, tá bom? Então, vou fazer essa estrutura dessa questão desse jeito aqui. Primeiro, eu preciso perguntar a idade do usuário. Isso não muda. Eu vou criar uma variável, vou chamar de idade, por exemplo, aqui. Vou perguntar, exigindo resposta do tipo inteiro, vou perguntar a idade dele. Tipo, informe a sua idade. A pessoa vai me dizer, e isso vai salvar na variável idade. E aí eu vou criar uma outra variável aqui, olha, seguindo a lógica aqui, eu vou criar uma outra variável, vou chamar de resultado, só para ficar bem explícito isso. Variável resultado, vou abrir parênteses aqui. E o que eu quero que aconteça quando o teste der falso? Eu vou testar, por exemplo, se a idade da pessoa é maior ou igual a 18. Esse vai ser o teste. Então, quando ele der falso, é porque ela não é maior de idade. Então, eu vou dizer aqui, por exemplo, ó, você é menor de idade. Tá bom? Isso é o que vai acontecer quando for falso. Olha lá, abri e fechei aspas, vírgula. Vou abrir outra, que vai ser agora o que vai acontecer quando for verdadeiro. Então, vou colocar aqui, ó. Você é maior de idade. Tudo bem? E, observando aqui a lógica, eu abro e fecho parênteses para colocar as duas respostas possíveis. Então, estou aqui com parênteses que abriu e o outro que fechou. E depois disso, eu abro colchete para fazer um teste condicional, que o que eu colocaria dentro do if parênteses, ali naquele momento. Então, aqui eu vou testar, por exemplo, se a idade é maior ou igual a 18, por exemplo. Então, interpreta comigo. Na hora que isso for executado, é como se o computador começasse por aqui. Ó. Ele vai testar o teste condicional, ele vai testar a idade que a pessoa respondeu aqui. Né? A idade é maior ou igual a 18? Se for verdadeiro, ele vai me dar essa resposta. Desculpa, ele vai me dar essa resposta. Olha só, começar tudo de novo, tá? Por conta do rolo que eu tive aqui. Então, foi feita a pergunta ao usuário. Ele respondeu lá a idade dele. Então, o computador vai testar aqui, ó. A idade que a pessoa me deu é maior do que 18? Se for, olha aqui a lógica, ele vai buscar o que está após a vírgula. Então, após a vírgula, vai esta frase, você é maior de idade, vai salvar na variável resultado. Então, a variável resultado vai ser uma variável string que vai receber esse texto, você é maior de idade. Se a pessoa responder um número baixo, por exemplo, 15, então esse teste dá falso. Então, esta vai ser a frase, que repara que a parte inicial é a do falso, né? Então, esta vai ser a frase que será atribuída à variável resultado. Vou até recortar esse comentário daqui, vou colocar aqui assim para ficar bem próximo do que está acontecendo. Só que essa variável resultado ela não apresenta nada na tela do usuário, ela só está recebendo uma resposta ou a outra. Então, para aparecer para o usuário, você agora pode, por exemplo, chamar a variável simples e direta assim, resultado. Então, a variável resultado vai receber uma resposta ou outra e vai apresentar isso aqui embaixo, né? Vou apresentar isso aqui embaixo. Vamos lá, botão direito para rodar. Informe a sua idade. Ó. Vou responder aqui, por exemplo, uma idade baixa, 10 anos. Você é menor de idade. Então, como é que ele fez? Ó, 10 é maior do que 18? Não, deu falso. Quando dá falso, ele executa a parte inicial. Ó. Então, a variável resultado recebeu essa frase, você é menor de idade, e quando eu mandei imprimir a variável resultado, foi isso que aconteceu, você é menor de idade. Rodando de novo, vou botar uma idade alta, 30, você é maior de idade. Então, o que aconteceu? 30 é maior do que 18? É. Então, conforme aqui o comentário, ó, quando é verdadeiro, ele pega o que está após a vírgula. Então, a vírgula está aqui, ó. Após a vírgula, a variável resultado recebeu esse texto. Então, os operadores ternários, eles devem ser utilizados em situações básicas, né? Repara que é uma coisa ou outra, não tem cálculo, não tem uma lógica apurada dentro do if ou do else, né? Que eu poderia ter várias linhas de bloco no if e outras várias para o else, né? Só um item ou outro básico, o operador ternário pode ser utilizado. Ah, Fabrício, achei esquisito, posso continuar usando o if-else tradicional? Pode, mas é aquilo que eu falo sempre, você pode encontrar códigos prontos que venham assim, e a gente precisa conhecer também.
é legal que você se acostume. De vez em quando você, vou forçar agora um pouco o uso do operador ternário para praticar e tal. Tá bom? Existe um outro operador ternário, uma outra forma de utilizar isso, tá bom? Aqui eu mostro isso como sendo operadores ternários 2. Eu numerei mesmo, isso foi eu que inventei, tá? E 1 e 2 porque eu tinha que te apresentar os dois, então eu fiz dessa forma. É o mesmo enunciado, só que sendo feito da outra forma. Então vou fazer aquilo que a gente fez ainda há pouco aqui, ó. Vou pegar esse meu arquivo chamado operadores ternários 1, vou dar botão direito nele e vou copiar. Copy. Agora eu vou dar botão direito lá no projeto, prog decisão, botão direito lá em cima e vou lá, ó, colar, ó, paste. Ele vai me perguntar o nome, eu só vou tirar aquele 1 e botar 2 no lugar. Então vai virar operadores ternários 2. Olha aqui, eu tenho o 1 e o 2. Vou até fechar o do 1 aqui, ficar só com o do 2 aberto. Tudo bem? Vou tirar isso tudo aqui. Deixa eu tirar isso aqui também. O enunciado é o mesmo. Ó. Cria um programa que pergunte a idade do usuário e em seguida informe se esse usuário é menor ou maior de idade. Eu já deixei aqui, inclusive, o pedido da idade do usuário. Eu vou colar aqui para a gente agora a lógica, o comentário com a lógica dessa segunda forma de operador ternário. Já vou colar ali. Ó. Operador ternário 2. Então, como é a lógica desse operador ternário? Ela é um pouquinho diferente. Ela é assim, ó, uma determinada variável vai receber o resultado quando for verdadeiro, e aí você vai escrever if e vai botar o teste ali, tudo sem parênteses, sem nada, é direto uma frase só. Então você vai escrever aqui o que acontece quando der verdadeiro, a resposta verdadeira, tá bom? E depois vai escrever if, vai colocar o teste condicional que eu faço para ele ver que deu verdadeiro. Depois eu vou escrever else e vou colocar o teste, a resposta que eu quero que aconteça quando der falso. Então fica uma frase direta. Inclusive é invertido em relação ao exemplo anterior, que antes ele começava no falso, depois ia para o verdadeiro, né? Nesse operador ternário 2, ele começa pelo verdadeiro, depois ele testa, depois é que vem o falso. É meio embaralhado mesmo. Bom, vou fazer isso aqui desse jeito para a gente ver como fica, tá bom? Então, eu já perguntei a idade do usuário. O usuário vai me dar uma resposta aqui. Eu vou criar uma variável, então, que eu vou chamar de resposta. E vou fazer o seguinte com ela, ó. Quando der verdadeiro, eu vou testar se ele é maior de idade, se ele é maior ou igual a 18, tá bom? Então, quando der verdadeiro, eu vou colocar aqui, ó. Você é maior de idade. É o verdadeiro, né? Depois eu vou escrever if e vou fazer o teste condicional, se idade for maior ou igual a 18. Então, a lógica até aqui é, se a idade for maior ou igual a 18, esta frase será atribuída à variável resposta. Seguindo aqui o comentário, ó, se não, e a frase que eu colocaria na variável resposta quando for falso. Então, você é menor de idade. Então fica uma frase direta, não tem parênteses, não tem nada. É isso daí, tá bom? Quando isso for executado, interprete que o computador vai fazer isso aqui primeiro. Vai fazer esse teste condicional logo de cara, né? Então, perguntei a idade do usuário, ele me deu uma resposta. Então o computador vem para cá. A idade é maior do que 18? Se for, essa é a resposta que vem para a variável. Se não for, se não, essa é a outra resposta que vem para a variável. Do mesmo jeito da questão anterior, essa variável não é exibida automaticamente, ela ficou só com a resposta salva. Preciso exibir isso, então vou usar um print aqui para isso. Vou botar só a variável ali, não preciso de mais nada além disso, né? Então, o botão direito para executar, senão eu executo o anterior, né? Tá marcando aqui o 1 e eu estou no 2. Não se esqueça disso, tá bom? Então, vou rodar pelo botão direito aqui. Conforme a sua idade, vou rodar uma idade baixa, 10, menor de idade, né? Então, deu falso aqui, ele foi para o senão. Vou rodar de novo. Com idade alta, 40. Eu sou maior de idade. Então, o que aconteceu aqui? No teste deu verdadeiro. 40 é maior do que 18? É. Então, ele fez essa parte aqui. Tudo bem? Então, operadores ternários também são bastante utilizados em programação. Te apresentei duas formas de operadores ternários que eu chamei de 1 e 2. Tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso material, só para te dizer que este assunto foi encerrado.
Qualquer dúvida você pode enviar mensagens aí que a gente vai respondendo, tá bom? Um abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.